O PT, enfim, terá candidato próprio à prefeitura ano que vem no Rio de Janeiro? E como fica o partido nas principais cidades do Grande Rio e interior? Nosso entrevistado hoje é o ex-prefeito de Maricá, hoje deputado federal, mas principalmente um dos vice-presidentes nacionais do Partido dos Trabalhadores, que vai antecipar aqui no programa a estratégia da legenda para as eleições de 2024. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Washington Quaquá. Uma honra Bom dia, recebê-lo aqui. bom dia, Mazini. Bom dia a todos os telespectadores. Um prazer. Eu já te deixei no fogo aqui logo no início do programa. O PT vai ter, enfim, um candidato próprio aqui na capital? Tem sentido, né? O prefeito Eduardo Paes apoiou o Lula de primeira, já no primeiro turno. É um aliado de sempre, então nós no Rio, com certeza, vamos apoiar a reeleição do prefeito Eduardo Paes. Queremos apenas discutir, já participamos do governo, queremos aprofundar nossas políticas públicas aqui no Rio de Janeiro e, obviamente, vamos disputar a vice-prefeitura na chapa do Eduardo Paes. Quem seria um nome hoje? Olha, nós temos o vice-prefeito Adilson Pires, eu não quero puxar brasa para minha sardinha, mas tem meu filho Diego, que é secretário, vice de Maricá, licenciado e secretário de Economia Solidária aqui da prefeitura. Tem a nossa vereadora, Tainá de Paula, que é uma excelente quadro, mulher de favela, negra, arquiteta, vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, enfim, uma pessoa de altíssimo nível, então temos nomes para apresentar. Quando o PT terá candidato à prefeitura? Continuando essa provocação minha. Eu acho que, indicando a vice, o Eduardo virando governador, o prefeito vira o prefeito do Você PT. está antecipando aqui que o prefeito Eduardo vai ser candidato a governador em 2026? Não tenho dúvida. A chapa Lula presidente, Eduardo governador, é a chapa ideal. Se a gente ainda puder botar o nosso governador Cláudio Castro na chapa, aí fecha a política do Rio de Janeiro. O presidente Lula é candidato à reeleição? Ah, com certeza. O É. presidente Lula vai ter Não tem 80. para Alckmin, não tem para Flávio Dino, não tem para ninguém. Não, o presidente Lula é candidatíssimo à reeleição. E o poder rejuvenesce. Ele, com 81 anos, vai virar um menino. É. Como é que está a relação do presidente Lula com o PT do Rio? Ótima, com a gente sempre foi muito boa. Ele tem dado atenção para o PT do Rio ou só mais para São Paulo? Tem. Diria que São Paulo é que está tendo problema agora por conta da primeira vez na história do PT de São Paulo não terá candidato, né? Vai apoiar o Boulos para prefeito. Mas aqui no Rio tudo tranquilo. O Boulos não é mais petista do que outro partido? Eu acho que o PSOL tem moderado, né? O PSOL é um partido de classe média. Portanto, os partidos de classe média, eles são mais doutrinários do que apegados à realidade. Mas o partido tem se moderado, tem participado da institucionalidade, faz parte de participar da institucionalidade, você ter uma certa concertação democrática, né? Então, eles têm moderado bastante. Eu gostaria de entrar no assunto estadual. O senhor falou o Cláudio Castro, o atual governador. O senhor citou aí que talvez há uma esperança de que ele venha compor uma chapa futuramente com o PT, é isso? Olha, eu acredito que a melhor tática para o presidente Lula e para o Brasil seja uma composição que amplie para o centro. Eu dizia isso já na eleição passada. Eu acho que foi um erro a gente ter lançado o Freixo. Eu achava que se a gente tivesse uma candidatura mais ampla, ou seja, tivesse um espectro mais amplo de alianças, que a gente pudesse pegar uma parte da base do Cláudio Castro, um pedaço da base do Rodrigo Neves, enfim, do conjunto dos candidatos, e ter lançado um candidato a senador, nós teríamos eleito o senador e teríamos tido mais voto para o Lula. Eu disse isso para o presidente, disse isso para o PT, que a gente deixou de ganhar no primeiro turno por conta de 2%. E a gente poderia ter tirado esses 2% no Rio de Janeiro. Nós não podemos repetir a tática, nós temos que agora ampliar uma aliança bem ampla no Rio de Janeiro com o Eduardo na cabeça de chapa. O senhor citou o Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur. Como nós dizemos no bordão do jornalismo, cristão novo no PT, no partido. Ele tem chances Para quê? para candidato futuramente? A capital, por Eu exemplo, acho que ou para o governo do estado? Freixo é candidato a deputado federal, um grande candidato, vai ajudar a legenda do PT, que elegeu 5 nessa, eu acho que com o Freixo. Puxador de votos. Acho que ele pode ter uma votação, ele sempre teve uma boa votação, uma grande votação, e acho que ele ajuda a chapa do PT. O senhor está deixando a entender que falta um bom caminho ainda para o Freixo se enturmar com o PT aqui no Rio. Está integrado, mas eu acho que, diante do resultado da eleição passada, o caminho do Freixo é uma candidatura federal.
O senhor citou o Rodrigo Neves, foi prefeito de Niterói, cidade grande aqui no Grande Rio. Há outros líderes aí. O senhor já foi prefeito de Maricá. Como é que está a estratégia do PT para consolidar o partido no interior, nas cidades pobres? Eu fui prefeito 8 anos, agora sou deputado federal e a minha tendência é voltar para Maricá, porque o Fabiano não tem mais reeleição. Então, o nosso nome para as futuras disputas estaduais é o Fabiano. Será lançado candidato a governador agora para uma composição com o Eduardo. Vamos ver as melhores condições na época da eleição. Mas eu acho que o Fabiano é um bom nome para compor uma chapa para o Senado, junto com o Cláudio Castro, ou de uma vice do Eduardo. E aqui no Grande Rio, as cidades da Baixada? Baixada nós temos aliados, né? O Vaguinho foi um aliado da primeira hora do presidente Lula na eleição, Fez até mulher ministra. fez a mulher ministra, enfim. Então é um candidato, é uma liderança importante. Nós temos que tá de olho sim. Nós temos um projeto nacional que é um projeto que quer transformar a vida das pessoas, melhorar o salário mínimo, ampliar a cobertura de casas populares para que todos tenham casa, comida, enfim, as condições mínimas de vida no Brasil. O Brasil é um país muito injusto. Então, a política do presidente Lula, a política do PT sempre foi garantir as condições mínimas de vida do povo. Para isso é preciso alianças ao centro. Só a esquerda tem 30% do país, é pouco. É preciso ter mais, é preciso ter maioria no Congresso e é preciso ter maioria eleitoral. Para isso, alianças na Baixada são fundamentais. Então, eu defendo que a gente se aproxime do prefeito Washington Reis em Caxias, que o Vaguinho organize ali aquele meio da Baixada Fluminense. Nós temos o Juninho do Pneu, que tem votado com a gente em Nova Iguaçu, enfim, nós temos o Ricardo Abraão, que tem votado com a gente em Nilópolis. Eu acho que nós temos que fazer uma aliança ampla ali na Baixada para poder sustentar a reeleição do presidente Lula. Como é que vai ser essa aliança, Quaquá? Nós notamos claramente nas últimas eleições, na última eleição presidencial e na majoritária aqui para o Rio, que o voto de centro-direita surpreendeu. Ele parece muito consolidado na Baixada, principalmente. Olha, quando o Bolsonaro ganhou a primeira vez do Haddad, eu tinha dito o seguinte: eu vinha acompanhando Belfor Roxo. Belfor Roxo, o Lula tinha 67% dos votos, com toda aquela mentirada que falavam dele, com ele na cadeia, toda aquela perseguição, 67% dos votos. Quando ele foi impedido de ser candidato, o Bolsonaro tinha 15. Quando ele foi impedido de ser candidato, o Bolsonaro passou a ter 60 e o Haddad 20. Então, na verdade, o voto da Baixada é um voto popular. Então, o presidente Lula, eu não tenho dúvida, com todas as políticas que estão sendo feitas, vai reconquistar o voto da Baixada. Mas para isso é preciso ter presença no território com candidaturas fortes, não necessariamente do PT. O PT existe sem o presidente Lula? Ah, O senhor acabou de citar que o presidente Lula estava com 67, tá, mas quando o Lula saiu do cenário, o Haddad não levou nada. Existe o PT sem Lula? não tenho dúvida. O Lula é a grande liderança popular do Brasil, né? Então, não tenho dúvida que ele ajuda muito o PT. Mas o PT é muito forte. Não é? O Haddad, naquela eleição, que era uma pessoa que era pouco conhecida do país, ele era muito conhecido em São Paulo, tinha acabado de perder uma eleição para prefeito de São Paulo, o Haddad quase ganhou aquela eleição. Se tivesse mais uma semana, ele tinha encostado no Bolsonaro e possivelmente ganha aquela eleição. Então, a força do PT, eu acho que o Haddad é o sucessor natural do presidente Lula numa eleição presidencial. O senhor citou o poder do Lula, poder eleitoral do presidente Lula, que é sem igual, a gente sabe da história da trajetória política do presidente Lula, tá aí, saiu da cadeia e virou presidente da República. É difícil isso, difícil, muito difícil, aconteceu. Então, agora eu cito essa questão, PT sem o Lula. E por que eu perguntei se o presidente Lula tem dado atenção ao PT do Rio? Ele está preocupado com a questão eleitoral do Rio, que é digamos hoje, o terceiro maior colégio eleitoral do país, ele tem ajudado o PT, ele vai se impor ou então vai ter alguma ingerência no diretório estadual nas negociações, ou vocês estão livres aqui para negociar com os prefeitos e até com o governador Castro, que até o fim do ano passado era um bolsonarista, ou é ainda? Ou será que era? O Cláudio ganhou um mandato inesperado. Aliás, o governador Witzel ganhou um mandato inesperado. Uhum. Ninguém imaginava que ele fosse eleito governador naquela eleição. Ele elegeu do nada, perdeu o mandato do nada e o Cláudio assumiu e foi reeleito.
Ele é uma liderança que está se firmando, precisa ainda, digamos, consolidar seu projeto de governo, e ele, naquele momento, o quadro político do Rio colocava ele perto do bolsonarismo. Ele nunca foi um quadro exatamente de direita, ele é um cara de centro, não é de ultradireita, é um cara de centro-direita. Eu acho que nós aqui, para ganhar governo e para governar, o Brasil já mostrou isso. Não adianta querer ter um programa só de esquerda, uma base só de esquerda. Ganha eleição no Brasil quem amplia para o centro. Seja a ultradireita, como Bolsonaro fez, ampliando para o centro, seja a esquerda, como o Lula fez, ampliando para o centro. Nós perdemos maioria no Brasil quando a Dilma resolveu governar só com a esquerda. É preciso governar com o centro. O Cláudio Castro tem entendido isso? Eu acho que olha, uma vez o presidente Lula me perguntou em relação ao Vaguinho, que estava naquele momento fazendo atividades com Bolsonaro como prefeito. Aí o presidente Lula me perguntou, Quaquá, esse cara é de direita? Eu falei, olha, presidente, no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, que negou, marxista liberal. No Rio de Janeiro, o cara é malandro ou é otário, no Rio, na política do Rio de Janeiro. E o Cláudio Castro é um malandro, Ele sabe articular. sabe articular. Isso está indicando que ele pode futuramente fechar com vocês, até porque ele sabe que o governo do estado do Rio, com essa recuperação fiscal, precisa muito da União. E está tendo essa interface. Eu ajudo a articular a política aqui do Rio de Janeiro, enfim, do PT. Eu tenho zero problema em fazer alianças. Tenho dito o seguinte, sob nosso comando, sob nosso programa, melhorando a vida das pessoas, melhorando a vida do povo, o velho Arraes tinha uma mania de dizer que para beber a água tem que ser limpa. Aliança é igual açude, qualquer água serve, né? Desde que a gente resolva o problema, qualquer água serve. Então, acho que nós temos que ter uma aliança ampla para poder ganhar a eleição. Voltando à pergunta crucial, o presidente Lula vai deixar os senhores aqui do diretório negociarem carta branca ou ele está se impondo? Ou ele vai se impor? Ele conversa, ele sempre conversou, mas acho que a última vez que teve alguma coisa drástica no Rio de Janeiro foi em 98. Que ele vem, às vezes, interfere num diretório estadual e muda tudo. Na última hora. Já aconteceu nas campanhas anteriores. Já aconteceu aqui no Rio, mas Também. nos últimos anos não. Tem tido o entendimento do partido da importância, no geral, da ampliação de aliança. Pelo contrário, da vez passada aqui o Rio optou por Freixo, na minha opinião, acabou prejudicando a eleição presidencial. Eu, particularmente, defendi uma política mais ampla. O senhor citou o Wilson Witzel, que sumiu do mapa. Apareceu como salvador do Rio de Janeiro, foi eleito, mas se atrapalhou tudo, tá aí, aconteceu isso. A sensação que nós temos, jornalistas olhando de fora, acompanhando também a política por dentro, é que o Rio de Janeiro, para o governo do estado, que o governo do estado cuida da segurança pública, o Rio precisa de um xerife. Aí apareceu o Witzel como juiz federal, xerifão, pronto. Apareceu o Bolsonaro, xerifão do Brasil, deu no que deu. Não que seja uma figura ruim, mas o PT teria dentro dos seus quadros uma figura com, não estereótipo, mas com esse perfil. Digo assim, gente, ó, o candidato do PT pode ser o xerife do Rio para cuidar da segurança pública, que é o maior problema do Rio hoje, de lavada, é esse aqui. Vocês têm alguém no quadro do PT para isso? Ou seria viável para o partido ter um candidato assim? Olha, eu acho que a questão da segurança pública merece inteligência. Já tiveram vários candidatos que disseram que ia acabar com a violência em 6 meses. O Witzel dizia que dava um tiro na cabeça. É tudo bobagem, né? A gente que atua no território, a gente sabe que o território precisa de paz, né? Eu fui a Medellín agora, vi a experiência de Medellín, uma experiência fantástica. Conta pra gente. Experiência fantástica. Então, na favela, você tem criança, em vez de pegando no fuzil, na música, de tarde, né? No contraturno, fazendo música, né? O que falta? Eu nasci em favela, eu conheço um pouco o território, porque nasci em favela e frequento favela até hoje, né? Dia 2 agora eu vou tomar uma na Mangueira, entendeu? Então, eu conheço bem o território. O que você precisa ali é muita cultura, muita oportunidade para a juventude. E essa guerra de preto matando preto, pobre matando pobre, é policial negro, pobre matando pobre na favela. Não dá em nada, nunca deu em nada, né? Nós precisamos pacificar as favelas. A melhor experiência, embora errada, que foi feita no Rio de Janeiro, foram as UPPs. Foi feita de maneira errada, porque só botou polícia e não botou oportunidade para as comunidades. Mas foi a melhor política. Eu não quero saber o que o cara vende no morro. Eu não quero que tenha fuzil, eu não quero que tenha opressão contra o povo, eu não quero que tenha morte. Eu acho que nós temos que rediscutir no Brasil
a política de combate às drogas. Portugal fez isso agora, né? E vê o índice de violência em Portugal. O índice é ridículo de violência em Portugal, né? Porque você tem uma política que não é de tiro, né, e bomba nas comunidades, né? Onde mata criança, mata velho, mata inocentes. Nós precisamos desmilitarizar o combate às drogas e a gente precisa dar oportunidade para as favelas. O senhor é deputado federal, entrou na questão da segurança pública, que é uma chaga do Rio de Janeiro. Isso cabe ao governo federal, ao Ministério da Justiça principalmente. O senhor falou das drogas, tem a Secretaria Nacional de Drogas. Como é que está a interface da bancada com o ministro Flávio Dino? O que vocês estão buscando para essa solução aqui no Rio? Olha, eu acho que, primeiro, eu sou daqueles que defende que tem um Ministério da Segurança Pública específico. Eu acho que o Ministério da Justiça ele trata muito da harmonia entre os poderes, dos órgãos, da harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, sempre foi esse ministério, nunca foi o Ministério do combate ao crime organizado. Acho que o combate ao crime organizado tem que ser feito através de um ministério, embora a segurança pública seja um dever do Estado, o governo federal tem que articular os diversos entes federativos para o combate ao crime. Inteligência pegar o caminho do dinheiro do crime, sufocar o dinheiro do crime, sufocar a logística da chegada da droga e da arma, e ao mesmo tempo você ter uma política para o usuário, que é uma política diferente que você tem para o traficante. Isso está sendo avançado lá, está em avanço lá no governo? Eu acho que nós ainda temos que aprimorar a política de combate à droga no Brasil, inclusive no nosso governo. Acho que nenhum Mas ramo existe esse debate hoje da bancada com o Flávio Dino, com o Ministério da Justiça? existe. Vamos ver se avança, né? Volta aí a questão de Medellín. Eles criaram um programa que eu vou agora repetir, falando com o prefeito Fabiano Horta, repetir lá em Maricá, que é o Começar Bem. A criança da barriga da mãe, a criança já tem o pré-natal e de 0 a 6 anos, ela fica em tempo integral nas creches, né? Então tem um desenvolvimento fora daquele ambiente de violência, né? Você na favela hoje, a mãe tem que trabalhar, não tem com quem deixar os filhos. Então a criança fica ali solta, à mercê de tudo de ruim que tem no mundo, né? Então, Medellín fez o programa que é Começar Bem, né? De 0 a 6 anos a criança está em tempo integral. Depois escola em tempo integral. Em vez de ficar na rua fazendo bobagem, a criança fica na escola. Isso é o básico. O Brizola já disse isso há 40 anos atrás no Rio de Janeiro e nós não fizemos. Descontinuamos o programa das escolas de tempo integral. Então, acho que o combate à violência não é combate em tiro, né? O bandido na favela, o mais jovem, o moleque de 14, 15 anos, ele está esperando de 18 morrer para ele assumir o lugar na boca. Não adianta matar. É triste. Né? Não adianta matar. Né? Às vezes a mãe quer, né? Não é quer, a mãe precisa que o filho suba na hierarquia do tráfico para poder sustentar a família. Então você tem que ter moeda social, você tem que ter economia na favela, você tem que ter cultura, você tem que ter esporte. Até hoje, nenhum governo do Rio de Janeiro fez isso. O senhor entrou na parte interessante e importante que é a economia. Nada funciona sem economia, sem finanças. O senhor, como deputado federal, apresentou um projeto que eu particularmente acho interessante, porque resolve parte, ou muito, dessa disputa de royalties, né, de petróleo para cidades confrontantes. E o seu projeto propõe a distribuição, a partir da prefeitura que recebe os royalties, de verbas oriundas desse setor para prefeituras que não recebem os royalties. Esse projeto está na Câmara dos Deputados, o senhor apresentou este ano, tem condições de avançar? Porque é uma esperança para muitos prefeitos que não vão conseguir mais ter a realização daquela proposta de distribuição de royalties para cidades lá do interior que não tem nada a ver com a exploração de petróleo. Olha, eu no Covid, graças a Deus eu me livrei, mas quase morri no Covid. Fiquei 16 dias internado no hospital Doutor Ernesto Che Guevara, que foi o hospital que eu construí em Maricá, no hospital público. Fiquei 16 dias internado lá. Do meu lado tinha gente de Itaboraí e de São Gonçalo. 70% dos nossos atendimentos é de Itaboraí ou de São Gonçalo. Aí nós atendemos com o maior carinho lá em Maricá. Agora, se eu pudesse utilizar os recursos do royalties, eu digo, o prefeito de Maricá pudesse utilizar os recursos dos royalties para investir em programas de saúde, de educação em São Gonçalo ou em Itaboraí, eu reduziria esse impacto
sobre a nossa própria cidade. Então, nós estamos propondo que o Rio de Janeiro possa investir em cidades da Baixada, que Maricá possa investir em municípios como Itaboraí e São Gonçalo, que são nossos vizinhos, irmãos, né? Então, esse é o projeto que eu apresentei junto com o deputado Dimas, lá de São Gonçalo, para que a gente possa ter um fundo solidário a partir das cidades do royalties. Os prefeitos entenderam essa proposta por quê? Eu pergunto. Porque muito desse dinheiro, aliás, quase todo ele, nas prefeituras, ele já é direcionado a várias políticas da própria prefeitura. Eles teriam ainda, por lei, por obrigação da lei, que tirar parte desse dinheiro e distribuir. Eles entendem isso? Eu acho que qualquer município que tenha um financiamento grande e o prefeito tiver o entendimento solidário, né, com os municípios vizinhos, souber que a pressão que os municípios vizinhos Fazem têm na própria cidade. na cidade, então é questão de inteligência a gente um pouco dividir esses recursos para aplicação nos municípios vizinhos. Quanto que Maricá recebe por ano de royalties? Hoje, em torno de 7 bi. 7 bi. Olha, você tem uma ideia, eu deixei a prefeitura para o Fabiano com um orçamento geral de 680 milhões. E já tinha ônibus gratuito, já tinha moeda social, enfim, já tinha um conjunto dos programas prontos. O Fabiano ampliou e criou novos, como o passaporte universitário, mas a cidade já era o que é, com muito menos recursos. Itaboraí hoje tem mais recursos do que tinha quando eu governei Maricá. O que é moeda social? Explica para quem não conhece. Moeda social é um cartãozinho que cada morador da cidade ganha, recebe e ganha R$ 300 por mês. Isso faz com que o dinheiro fique só na economia. É o que eu digo, eu tenho dito para o Eduardo, tem que fazer aqui na cidade do Rio. Porque imagina a favela da Maré, você imagina a Rocinha, você imagina a Mangueira, né? As favelas do Rio tendo moeda social, o dinheiro ficando ali, naquela comunidade. Porque hoje, por incrível que pareça, o dinheiro que fica na comunidade, muitas vezes, é o dinheiro do tráfico de drogas. Que é o Mas dinheiro... esse cartãozinho ele faz o quê? Eles recebem um crédito nesse cartão? Você recebe um crédito, como se fosse o Bolsa Família, e você gasta no comércio local. Entendi. A diferença é que fica no comércio local. Sim, é para motivar o comércio No local. comércio local. Gerando Vamos, emprego. vamos falar de turismo, que é uma cadeia maravilhosa. Turismo, eu gosto muito de turismo, porque você vai para qualquer lugar do mundo, as grandes capitais, as metrópoles dos países mais desenvolvidos, elas vivem muito do turismo. O Rio de Janeiro aqui é assim. O senhor tem uma articulação com o ministro do Turismo para trazer o escritório da Organização Mundial do Turismo para o Rio de Janeiro. Conte-nos isso um pouco. Tivemos na última semana aqui com o prefeito Eduardo Paes, com o governador Cláudio Castro, e eu tive a coisa de 2 meses atrás com o ministro Celso Sabino, em Madrid, e nós jantamos com o presidente da Organização Mundial do Turismo, um organismo da ONU, que não tem na América Latina nenhum escritório. E nós conquistamos o escritório aqui para o Rio de Janeiro. Ação nossa junto com o ministro, quer dizer, do ministro Celso Sabino com a gente, conquistamos aqui para o Rio de Janeiro, e é importantíssimo porque ele planeja todas as ações mundiais do turismo na América Latina e vai ser a partir do escritório no Rio de Janeiro. O turismo é fundamental, né? Turismo, por exemplo, eu coloquei uma emenda parlamentar agora de 2 milhões aqui na cidade do Rio de Janeiro para que a gente possa fazer a cooperativa de souvenir. Você imagina, você compra o souvenir no Rio de Janeiro, da China, de tudo quanto é lugar. Não é feito no Não é Brasil. fabricado aqui. Então, nós estamos fazendo cooperativas em favela para fazer os souvenirs para o turismo no Rio de Janeiro. Então, a cadeia produtiva do turismo, ela tem uma capilaridade imensa. E nós, como eu disse, meu filho Diego é secretário de Eduardo Paes, está montando a moeda samba. É uma moeda em que você vai pousar no aeroporto do Galeão ou pousar no aeroporto Santos Dumont, vai trocar o seu dinheiro por uma moeda e você vai pagar em todo o trading do turismo essa moeda. 2% vai para o banco comunitário que vai emprestar. O cara que vende coco na praia, que vende cerveja na praia, ou que faz o souvenir, para ele poder ter capital de giro para poder montar seu pequeno negócio. Empreendedorismo na veia com moeda social. O ano que vem nós teremos aqui no Rio o evento do G20. O Rio vai sediar o G20, o encontro dos presidentes das 20 maiores nações do Brasil. Do mundo, perdão. Eu recebi semana passada, aqui no programa, o Padre Omar, o reitor do Cristo Redentor, e ele falou para a gente estar até programando já, articulando, já com os setores, com o comitê do G20, né, uma foto oficial lá no Cristo Redentor,
todos os presidentes, vai ser maravilhoso, né? Esse escritório da OMT vai estar aberto até lá, ele pode ajudar? Como é que o mundo está olhando o Rio de fora para dentro? Como vocês estão articulando isso para fazer o Rio se revigorar na questão do turismo? Porque o Rio, a gente tem tanta notícia ruim todo dia, e a nossa missão aqui, inclusive nesse programa, é trazer notícia boa, né? O Rio, no setor de eventos, está sofrendo muito, está perdendo eventos para São Paulo, para Foz do Iguaçu, para Bahia, né? Então, esse esforço de vocês para trazer a OMT, o escritório da OMT para cá, é muito importante. Isso é fato. Onde vai ser, então, esse escritório? O que mais o senhor pode adiantar para a gente? Mazini, o escritório vai começar no prédio da FEComércio, ali no centro da cidade. Também parte do esforço do prefeito Eduardo Paes, vai ter um andar inteiro da FEComércio, de revitalização do centro. O centro do Rio precisa ser revitalizado. E nessa questão do turismo e das notícias ruins, você imagina, Paris, se você andar em Paris, no trem, com tua carteira no bolso, tu não dura 12 Você minutos. corre o risco. Não dura Eu 12 conheço um minutos. carioca que de 50 anos de Rio, foi assaltado em Paris. Teve que correr atrás de trombadinha. Teve um malandro velho amigo meu, o Zé, que olhou pra menininha bonitinha lá em Paris, quando viu a carteira Já era. já não tava mais. Malandro que nasceu no Alemão, Pois 70 é, anos de idade, pois é. entendeu? Foi assaltado em Paris. Então, notícia ruim tem em tudo quanto é lugar. O problema aqui é que também falta articulação política. Assim, o governador devia marcar um jantar de 3 em 3 meses com os donos dos grandes meios de comunicação para fazer um pacto. Olha, vamos falar só de notícia boa, É vamos vender difícil, melhor. porque a imprensa não pode esconder o que é ruim. Sim, mas também não pode esconder o que é bom. Não, claro, estamos aqui para isso. É o seu caso, você está botando o que é bom. Mas hoje em dia vende mais o que é ruim. Então, todo dia aqui no Rio de Janeiro acontece 2 atos de violência. Vamos ser generosos com o Rio. Mas acontecem 10 coisas legais. E só vai para a televisão ou para o jornal o que é de violência. Isso também é articulação política. Não, Então, temos esperança de que esse escritório vai ser realizado, vai ser concretizado, vai ter essa sede ali na FEComércio e que o G20 vai ser um sucesso. E o clima tem que ser esse, entendeu? Sim. E o comando do Rio, né, o nosso governador, o prefeito, tem que se unir aos meios de comunicação, a todos, para que a gente tenha um clima. Porque se ninguém comanda, aí cada um põe aquilo que achar. Comanda no sentido Sim. de criar esse clima bom, né? Criar esse clima de que o Rio é a cidade maravilhosa, e é. Esse dia eu tive que pegar um helicóptero correndo, porque fiz uma reunião em Maricá, e tive que pegar um avião em Jacarepaguá. E faz tempo que eu tenho medo, não gosto, né? Não é nem medo, não gosto de andar de helicóptero. Eu peguei o helicóptero de Maricá. Coisa mais linda o Rio de Janeiro. É verdade. Não há cidade no mundo mais linda do que o Rio de Janeiro. Então vamos terminar com a notícia boa. Nosso programa, Líderes em Destaque, traz aqui os líderes do Rio. O senhor, como líder do Rio, pode deixar um recado para a população que está nos assistindo? Olha, Mazini, acho que o seu programa é um programa essencial, como você mesmo disse, é um programa que traz as coisas boas, as boas notícias do Rio. Queria dizer o seguinte, nós precisamos unir o Rio de Janeiro. Precisamos unir o prefeito Eduardo Paes, unir a bancada, unir o governador Cláudio Castro em torno de pautas do Rio de Janeiro. O presidente Lula, Mazini, colocou o maior PAC, a maior fatia do PAC para o Rio de Janeiro. É preciso que os políticos se unam em torno de questões essenciais. Despoluição da Baía de Guanabara, escola de tempo integral, melhorar a economia das favelas, melhorar o emprego nas favelas, educação nas favelas, enfim, para que a gente possa ter um Rio de paz e de prosperidade. Muito bem, recebemos hoje no Líderes em Destaque um dos principais nomes da política no Estado, o vice-presidente nacional do PT e deputado federal, Washington Quaquá. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.